Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre nossa digníssima agenda de dividendos, sempre Datacom primeiro, dando destaque para um ativo essa semana aqui que se inicia dia 22 de março, hoje é sabadão, gravo para vocês no sábado, devo postar esse vídeo no domingo, dia 21, por volta da hora do almoço. Lembrando que todo domingo tem vídeo da Itaúsa e da Via Varejo, aí, cornetas de plantão, sempre atentos, e Itaúsa já é clássico aqui, todo domingo de manhã. Mas, enfim. Hoje, nesse vídeo aqui, vou dar a agenda do dia 22 em diante de dividendos, tanto Datacom como data pagamento. Dois destaques hoje, tá? Camil, Datacom e Panbel, data pagamento. Então, vou fazer uma análise rápida gráfica das duas. E para complementar o vídeo e ficar interessante, pelo menos eu acho interessante em um momento de transição de estrutura econômica, ou seja, estamos vendo aí um movimento de alta da taxa básica de juros, pelo menos aqui no Brasil, não no mundo, mas aqui no Brasil. Eu vou trazer para vocês os setores, os índices setoriais da B3. Por quê? Porque pode ser interessante para você que acompanha o mercado e tem tempo de acompanhar o mercado semanalmente, diariamente ou até mensalmente, de 15 em 15 ou 30 em 30 dias, você acompanhar como estão os setores e as suas carteiras da B3, os índices setoriais da B3, índice de ICOM de consumo, tem também o IEE de energia elétrica, tem de commodities, índice financeiro, tem diversos índices que são ali rastreados historicamente, dá para ver preço, precificação, tá? E também como é que está o volume de cada índice, se está subindo, se está descendo, performance e tudo mais. Isso é interessante porque pode fazer você entender um pouquinho desse ciclo de rotação do dinheiro. Stock picking é muito importante, tá? Mas geralmente o sinal é dado pelo setor, ou seja, o dinheiro vai para um setor porque é beneficiado graças a um momento de mercado, oferta e demanda, ou de repente uma política de Estado que beneficia ou não determinado setor, fazendo oscilar de uma maneira inteira, de uma maneira maciça, todo o setor andar, certo? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Legal, começamos então com a Datacom. Vejam aí na telinha para vocês, temos Camil, Home, B3, Itaú 134 e também Vivo, tá? Terminando aí as agendas, todos começando, ou melhor, começam dia 22, logo segunda-feira temos Datacom da Camil, tá? Para um pagamento aí de aproximadamente 5 centavos, juros sobre capital próprio, destaque para Camil já vou dar. Home também, segundona, você vai ter direito caso posicionado a 15 centavos, B3 58 e 39 centavos, um grande provento, tanto juros sobre capital próprio como dividendos, tá? Itaú e Vivo, certo? Pausem, deem uma olhadinha como é que estão as Datacom, certo? E data de pagamento já eu pulo pro próximo slide, mas de urgência eu acho que segundona temos Camil e Home já sendo o último dia aí, Datacom sendo o dia 22, certo? Pulando da Datacom, eu vou dar destaque hoje, pessoal, para a digníssima Camil, tá? Então, o que nós temos na Camil, né? Se você está de olho em queda do dólar, tá apostando na queda do dólar, as exportadoras vão sentir um pouquinho, certo? Vão sentir um pouquinho. O arroz é a nova soja? Olha, não sei, né? A Camil hoje é um pouquinho mais diversificada do que somente arroz. Tem os pescados também por lá e a capilaridade dela é latina, então não está somente ligada a uma taxa de juros brasileira, tá também na parte latina, inflação, mesma coisa. O que eu tenho? O mercado azedou para as exportadoras ou para as dolarizadas, vamos dizer assim, tá? E até para as commodities de alimento, tá? Caso a gente projete um crescimento de consumo menor chinês, no caso aqui da Camil, nem tanto chinês, é mais o nosso aqui, latino. O que eu tenho aqui? Ponto de apocalipse para a Camil, pessoal, é um pontaço de suporte, né? Se a gente tirar o zoom, tá? O que eu quero trazer para vocês é que toda essa região aqui é extremamente comprada a partir de 2019. Tá? Só tem comprador aqui. Ó, tá? Demorou anos nas sombras aqui como resistência, ou seja, dominado pelos vendedores, tentou vencer aqui pré-crise, venceu, só que veio a pandemia. Tá? E agora, de novo, venceu com larga vantagem e esse espaço aqui, então, é totalmente dominado pelos compradores. Estou falando aí de 7,68, tá certo? Se não descer até lá, tudo bem, não tem problema. Tá? A expectativa que eu tenho, então, é que os comprados vão ter que mostrar serviço. E esse serviço começa a ter um pouquinho de sinal a partir de um volume bem interessante nesse fundo, tá? E eles então vão ter agora, que na minha visão, a minha maneira de operar, né, vencer o 10,99 e testar de cima para baixo.
tá? Por enquanto estão negociando abaixo. Aí o alvo para cima, o primeiro alvo é 12,91. Não vou dar projeção da parte compradora ainda acima da máxima de setembro, eu deixo para um próximo vídeo, uma próxima atualização, tá? Legal, voltando aqui agora, pessoal, para a data de pagamento, né? Então nós temos aí destaques para Gerdau, pagar dividendos aí dia 25, juros sobre capital, perdão, dia 25, 13 centavos, tanto ordinária como preferencial. Temos aí a Gerdau também holding agora, né? A siderurgia e a Goal 3 e 4 pagando 8 centavos, exatamente 8 centavos. Banco Inter pagando 1 centavo. Camil também pagando dia 31 aí já. Panvel, certo, 4. Panvel 3. Eu vou dar destaque, coloco as duas aqui, tanto Panvel 3 como Panvel 4, tá certo? Pagando 2 centavos aí, dia 31, certo? BBAS e Marco Polo. Destaque de hoje, pessoal, é para a Panvel. Vamos lá para o gráfico. Panvel 3, baixíssima liquidez, né? Mas quem tá de olho tem que vencer. Aqui, na minha opinião, tem que muito vencer a região dos 19,64, 18,97, principalmente 19,64, pois vai começar aqui de uma maneira meio que serveró, mas ainda assim, se fizer isso aqui, ombro, cabeça, ombro. Então tem que vencer, tem que vir beijar o seu alvo, que eu nem preciso desenhar aqui. É esse aqui, ó, 22,50. A região mais equilibrada e que, por enquanto, tá, nesse momento que eu estou traçando para vocês aqui, foi dominada pelos comprados. Suporte, suporte, de cima para baixo. De repente, nesse momento, tá, posso até trocar de cor aqui, na verdade. Passa de bipolar, né? Vai dos comprados para os vendidos. Então, essa região é o único alvo que eu tenho. Tá? Se quiser traçar uma linha aqui, assim, ó. Estamos falando de 22,70 a 22,50, tá? Panvel 4, PNVL 4, tá? Temos aqui também baixíssima liquidez atual. Não muda muito. Vamos lá para o Price Action convencional. A região aqui mais interessante é justamente de 20,85. Tá? De baixo para cima resistência, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. E agora de novo resistência. Então somente lá é o grande nível. Tá? Vai passar por um segundo nível, a um segundo nível de suporte, 17,17. Deve utilizar o mesmo como suporte. Único alvo 20,85, mas é um ativo de lado, né? Não tem aqui expectativa nenhuma de tendência, só suporte e resistência bem horizontais, vamos dizer assim. Pessoal, agora voltando um pouco, e esse vídeo aqui com uma dinâmica diferente, né? Eu falhei, eu devia ter colocado no vídeo da Itaúsa, tá? E vou colocar nesse vídeo da hora do almoço para vocês. O quão importante, vocês estão acostumando comigo aqui no clube e aos poucos eu vou tentando destrinchar tudo que eu mais ou menos entendo como importante para se atuar de maneira independente no mercado, né? Para você especulador, para você investidor, tá? Investidor, especulador também. Índices de setores da B3 é importante porque se você acompanha diariamente, semanal ou mensal, tá? Ou até anual. É importante porque o dinheiro se movimenta. Certo? Vocês pensam que tem zilhões de fundos no mercado, fundos de investimento, grandes pessoas físicas investidoras, mas na verdade são poucos. Tá? Pouquíssimas. Então, quando se há uma direção, geralmente, tá? Vamos ter ali 90% do mercado, dos grandes peixões, indo numa direção e às vezes cara vai contra. Então, quando há briga, é uma briga de poucas pessoas ali. Tá certo? Então, é sempre importante como investidor, pessoa física, investidor de varejo e tal, CPF da bolsa, é ser reativo para seguir, tá, o fluxo financeiro e não para tentar criar, porque a gente não tem poder, dificilmente nem o Barsi tem poder de movimentação de mercado. Então a gente sempre é reativo, sempre faz depois de uma manada delimitada ali como Faria Lima, como Wall Street, por exemplo, grandes fundos, e a gente vê essa reação, esse fluxo financeiro e vai na cauda, tá certo? E os índices, na minha opinião, de segmentos da B3, dentro da perspectiva aqui do contexto Brasil, são uma belíssima arma para nós, porque a gente consegue acompanhar diariamente, muitos deles, tá? Tirando de commodities ali, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque tem que acompanhar cada commodity, tá? Não tem ali um índice que a gente consegue acompanhar com mais
bem certinho ali as oscilações de preço, mas todos os outros setoriais que estão nessa telinha aí, seja o financeiro, seja o de BDR atualmente, o índice de commodity é o mais difícil, porque você tem que acompanhar cada commodity, já vou mostrar a composição para vocês, o de consumo, o de energia elétrica, a gente consegue acompanhar como um gráfico de preço. Então, se você tem afinidade com análise gráfica, se tiver dificuldade, manda e-mail para mim. Eu faço tutoriais para você aqui, nessa maneira que eu monetizo fazendo essa consultoria de análise gráfica. Pode mandar, não tem problema nenhum. clube.dividendos@gmail.com. Você não vai investir mais do que 3 vídeos para aprender análise gráfica comigo, tá? Mas você consegue ter uma noção aonde o dinheiro está indo. Porque stock picking, né? Você pegar uma ação e se dar muito bem com ela, como VEG, Magalu, óbvio que existe, mas é muito difícil. Vai um pouquinho também de sorte e de genialidade, tá? Para você prever tal movimento. O que dá dinheiro consistentemente é você seguir onde o fluxo financeiro está. Então, se de repente você percebeu, Magalu e Via Varejo no final do ano passado não andaram, tampouco estão andando agora. Será que teve um sinal que antecedeu isso? Vários. Tá? Nós temos aí como o BTC para olhar? Tem, mas é muito curto prazo. Você também pode olhar o índice como um todo. Como que o mercado Faria Lima, Wall Street, Londres está olhando para determinado setor em determinado momento, seja da economia, oferta e demanda, ou seja de uma política, tá? Ou sazonalidade, como é o caso de commodities, como é o caso também de varejo, certo? Então, muito interessante olhar esses setores, na minha opinião, para você que quer ter um pouquinho melhor noção da onde que o dinheiro está indo, aquela rotação do dinheiro. Às vezes eu trago para vocês aqui o gráfico da Eleven, que o pessoal da Blue Star, sempre com o link na descrição, porque eles agregam bastante aqui para o canal, com esses gráficos que são divulgados pela Eleven, e você consegue de forma gratuita, tá? Se não me engano, o WhatsApp do Gui sempre está na minha descrição aqui. Mas se você não quiser acompanhar, esperar alguém fazer esse gráfico para você, e aí você tem uma noção de qual setor está se aquecendo ou se enfraquecendo, tá aqui. Os índices vão mostrar. E aí dentro dos índices sempre tem, ou às vezes tem uma outlier. Uma ação que, índice de commodities está caindo, mas a Vale não para de subir. Às vezes tem, mas aí é uma coisa que você vai do índice, joga fora 90% e consegue pegar o 10%. Tá? Consegue fazer um paretão ali, 80-20 dentro de cada índice. Então é bem bacana. Fiquem atentos a IFNC, índice financeiro. Fiquem atentos aos tickers, né? Aos nomes, tá? Aos códigos ICB de commodities, ICOM, IEE, energia elétrica, IFIX, fundos de investimento imobiliário, tá? IFIX, temos aqui fundos IFIX de alta, IFIX L no caso, tem o índice futuro, temos o IMAT, que voou no segundo semestre do ano passado, agora está enfraquecendo, estão vendendo o IMAT, estão comprando small caps, e você consegue, tem um índice de small cap também, por que não? Não é só índice de, aqui ó, índice de small cap lá embaixo, SMLL, e alguns índices têm inclusive ETFs, como o Small 11. Pessoal, isso aqui são ferramentas, tá certo? Inclusive é um módulo do meu curso do Mestre de Dividendos. São ferramentas que você tem para utilizar. Se você quer ser independente, lógico, se você quiser pagar uma casa de research ou um fundo para fazer isso para você, show de bola. Mas aqui nós temos acesso, tá? E o principal, vamos dizer assim, a virtude de você saber isso aqui é aquela rotação de grana. Porque muitas vezes você vai olhar, a Via Varejo está caindo. O mercado está desacreditado. Não, cara. Quanto ela subiu no ano? Qual que é o momento da economia? Selic subindo? Poxa, então quem que ganha com a Selic? Índice financeiro. Vai no índice financeiro. Qual a carteira do índice financeiro? Tá? A gente tem acesso, inclusive, às carteiras que compõem cada índice. Então, deem um pause e eu vou deixar na descrição. Eu acho que eu consigo deixar na descrição para vocês a página da B3 para vocês pesquisarem por conta, tá? Mas eu realmente recomendo vocês pegarem os códigos IFNC, ICOM, blá, 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 e virem aqui no próprio TradingView, certo? E pesquisarem, por exemplo, ICOM. Eu não sei se vocês veem aqui, ó, ICOM, tá? E vocês podem ver índice de consumo. Índice de consumo, pesquisa lá, tá? E vocês de fato, acho que fica melhor assim, e vocês de fato vão conseguir enxergar o índice de certa maneira gráfico. Por isso que é importante também ter um pouquinho de conhecimento gráfico, tá?
como é que está o índice em um ano, em 3 meses. Aqui você pode ver diário, mas eu aconselho você ver mensal, semanal, tá? Para você ver como é que está a recuperação em relação à pandemia. Então, índices que também você tem um pouquinho de afinidade, tá? Com análise gráfica, certo, pessoal? Bom, passado dos setores, vamos voltar para a telinha. Cada setor você tem informações sobre. De novo, um asterisco aqui para o setor de commodity, que você tem que basicamente vir aqui em ativos elegíveis e perceber que é álcool e nidro, tá? Açúcar, boi gordo, café arábica, etanol hidratado, milho, ouro e soja. Esses são os contratos futuros, tá? Que compõem o índice. Porém, a maioria deles você vai ter como o ICON, por exemplo, índice de consumo. Você vai ter em cima aqui, ó, quando você clicar no índice de consumo, vai ter o que é o ICON, composição da carteira e estatísticas históricas. Aqui eu cliquei em composição e você vai ter os ativos da bolsa que fazem parte desse índice, certo? Então, conhecimento, pessoal. Talvez ajude, talvez não, certo? Acho que vai ajudar, por isso que eu passei. Aqui estão todos os índices novamente para vocês, tá? Pode ser interessante. Vocês, de novo, pausem o vídeo, vejam os códigos de cada índice. Tá? Então você tem tag along, a sustentabilidade, tem as ações maiores 100 ações, 50 maiores ações, tem índice de energia elétrica, tem índice financeiro, índice de imobiliário, consumo. Pessoal, um pouquinho de inglês não vai fazer muito mal. Sabe como que é a Faria Lima? Bem inglesada. Tá? Qualquer dúvida, mande para mim no e-mail que eu comentei, né? clube.dividendos@gmail.com. E aqui a performance dos índices na direita em 2020, tá? E na esquerda em 2021. Tá? De repente, qual o índice que está em maior queda aqui é o índice financeiro, com 8,6%. Tá? Qual o segundo aqui? Energia elétrica, com 6,3% em relação aqui em 2021, perdão. Tá? Curiosidades. Terminando o vídeo, pessoal, fluxo financeiro, sempre passo para vocês aqui no domingão, né, nosso café semanal. Então temos aí a virada do fluxo bem, não sei se o pessoal do celular vai conseguir enxergar, mas mirem essa parte aqui, ó. Tá? Que é o fluxo estrangeiro saldo financeiro. Então janeiro super comprado, fevereiro, na semana que o Bolsonaro interviu na Petrobras, virou, tá? Com quase 4 bi de negativo, e março, estamos no dia 20, né? Tá fechando aí próximo de 1,5, tá? Deve ficar entre 1,5 a 2, negativo também. Porém, o ano de 2021 é super positivo devido a janeiro, bem comprador janeiro, tá? Então, por hora, o mercado não virou. Tá? Continuam comprados os gringos no Brasil, certo? No mercado emergente de maneira geral. Aqui eu finalizo para vocês falando um pouquinho, né, sobre o mini índice, o que eu espero para ele. Então, suporte em 113.395 perdurou a semana inteira. Se vier abaixo aqui, eu tenho 107.535 ou 97.685, tá? Bem difícil vir para baixo com fluxo ainda positivo. Graficamente, pessoal, eu falo isso desde antes dessa crise atual, né, vamos dizer assim, que o alvo único, exclusivo aqui está em 127.585. Isso daqui é índice futuro, tá? Índice cheio, acho que bate 130, se não me engano, meu alvo. Mas é 127, certo? E o outro alvo um pouco mais estratosférico, 136. Mas eu considero que 127.585 aqui seria um final de ciclo, principalmente para esse primeiro semestre, tá? O dólar, depois que nós tivemos a pancada na Selic, o dólar já responde, tá? Vendendo. Então, com gap, deu uma sobrevida aqui e tomou mais venda, tá? Então, dólar, de fato, agora vai ter muita dificuldade para invadir os R$6 se nós tivermos progressivamente aumento da Selic. Tá? O sul do dólar, que é 5,399, depois 5,110, depois 4,962,5, tá? Na parte de alta, acho difícil, mas se, por exemplo, a inflação começar a subir muito e o Copom demorar para responder com a Selic, que é o único remédio que nós temos, certo? Tá aqui, ó, é 6,186, R$6,18, tá? Petróleo deu uma venda bem forte, aqui até cheguei a comentar no trading, viu? Tá? Então a gente deve ter reajuste da gasolina aí na próxima semana, tomara que caia um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Bom, fora isso, eu de coração espero ter ajudado vocês com um pouquinho de conhecimento nessa parte de índices setoriais. Eu vou deixar na descrição um link para vocês visitarem a B3 e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, da Via Varejo, hoje à noite. Tchau, tchau.